Ok, então vamos iniciar nossa aula de hoje. E hoje a gente vai utilizar a formulação integral, digamos assim, né, para a solução de problemas. E vamos falar também sobre o dipolo magnético, que é o ponto inicial para a gente começar a estudar a matéria magnetizada, né? No caso elétrico, dipolo elétrico, a gente estudou a matéria polarizada. Aqui a gente vai falar do dipolo magnético e estudar a matéria magnetizada. A gente aqui vai resolver alguns problemas, né? E esses problemas são problemas, como a gente chamava antes, no caso da lei de Gauss, de alta simetria, né? Então, a formulação integral permite obter, né? Então, obter a grandeza incógnita dada a distribuição de corrente, né, para problemas de alta simetria, como a gente teve lá no caso da lei de Gauss também, certo? Observe que as equações de Maxwell, né, na forma integral, eu vou escrever assim, certo? No vácuo, né, por enquanto, a gente definiu um campo magnético, né, como sendo só uma réplica do campo B. B é o vetor, vamos lembrar sempre o nome, né, densidade de fluxo magnético, né? H, vetor campo magnético, né? B é medida em unidades de Weber por metro quadrado. H é medida em unidade de ampere por metro, né? Certo? Então, as equações de Maxwell no vácuo, com essa definição específica por enquanto, que vai ser modificada, né, são a lei de Gauss para o magnetismo, que é ausência de carga magnética, fluxo para fora de uma superfície fechada é sempre zero, né, fluxo magnético, e a circulação do campo H é a corrente envolvida. O caminho C, que envolve a superfície aberta S, você pega, calcula a corrente que passa nessa área S, e você tem essa lei de Ampère, né? Lei de Ampère. Então, na verdade, no fundo, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: o fluxo de B, que é a mesma coisa que o fluxo de H, por enquanto, no vácuo, né? B é H, certo? Eu posso dizer que o fluxo de H é igual a zero, no vácuo, e a circulação de H é igual a J de S. Na realidade, eu tenho duas equações. Então, eu poderia usar essas duas equações para resolver o campo H, que é incógnita, né? E daí você determina B no vácuo e M0 H, certo? A incógnita está dentro da integral aqui, certo? Eu posso usar as duas equações e tentar resolver e ver que situação eu posso resolver, né? Como eu fiz no caso da lei de Gauss, eu não vou usar duas equações de Maxwell, vou usar uma só, certo? A outra vai ser usar o princípio da superposição na lei de Biot-Savart. Sabendo o que um elemento de corrente produz, né, eu posso decompor minha distribuição em elementos e ver a direção e sentido do vetor diferencial que esse elemento produz. E aí eu vejo mais ou menos como é que é o jeito do campo, certo? Mas a questão é a seguinte: como no fundo tenho isso aqui como incógnita, né? Está dentro da integral, eu preciso saber aquelas duas questões importantes, tá certo? Primeiro, qual é? De que, mais especificamente, né, quais as componentes presentes vamos falar de H, né? H e B é a mesma coisa no vácuo, certo? Só uma diferença para uma constante. E
de que coordenadas, né? Cada componente depende. Na verdade, a gente pode inverter essa questão. Primeiro você vê essa questão da simetria, né? Ou vice-versa, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega a distribuição, faz aquelas operações de simetria, rotação e translação, e vê se há modificação na distribuição. Tá? Isso que vai fazer, como a gente fez no caso da lei de Gauss. Para fazer essa questão aqui, né, no fundo eu vou usar a lei de Gauss-Savart, mas quando eu estou usando a lei de Gauss-Savart, eu escondido estou usando isso aqui. Certo? Certo? Então, eu não vou ficar usando a lei de Gauss para magnetismo, mas eu vou usar a lei de Gauss-Savart para saber mais ou menos a resposta dessa pergunta aqui. Eu vou quebrar minha distribuição em componentes, né, escolhidas de forma conveniente, para ver qual vai ser a resultante, né? Vai ser o campo resultante, certo? Por exemplo, o exemplo clássico, né? Exemplo, que nós já calculamos na aula anterior por superposição, por lei de Gauss-Savart, né? O campo de um fio infinito. Então, você tem aí um fio, certo? Infinitamente longo, tem um fio longo, né? E botar ele no eixo Z. Vamos novamente fazer um sistema de coordenadas, né? X, Y. E esse fio carrega uma corrente I. Está aqui fora para não carregar, certo? Bom, vamos ver a questão da dependência com as coordenadas, né? Primeiro, olha, componente, muita gente confundiu lá no acho que segundo exame ou terceiro, né? Eu faço análise de que coordenadas o campo depende e quais as componentes presentes. Por isso confundiu as duas coisas, né? São coisas diferentes, né? Coordenadas é uma coisa e componentes são outra coisa, tá? Coordenada é a dependência funcional do campo, né? Componente aqui, componentes vetoriais do campo estão presentes, né? Então vamos ver a dependência, né? Com as coordenadas. Muito bem. Então, por operação de simetria, a gente olha que se eu rotacionar, fizer operações de rotação, né, em φ, olhar para as variáveis R, φ e Z, né? R, φ e a outra coordenada Z, né? Se eu fizer rotação em φ, não há modificação da distribuição. Se eu fizer translação em Z, não há modificação da distribuição. E se eu me afastar, eu realmente tenho uma alteração. Se eu estou aqui e coloco a distribuição na direção radial, então tem um efeito. Então, em princípio, depende das coisas. Bom, o campo H, né, só depende de cada componente que existir. Né? Vamos falar em cilíndricos aqui, né? HR só depende de φ, certo? HZ, aliás, Hφ só depende de φ, se existir. Sem olhar quais são os componentes presentes. Né? E HZ só depende de φ. Desculpa, não, de E. Opa, vamos lá. Já achou aqui. Ah, não. Eu usei outra coisa. HR só depende de R, HP só depende de R. E HZ também, né? AZ.
Para responder a... Essa é a pergunta 2, né? Na verdade, invertida, certo? Para responder a pergunta 1, eu podia usar a lei de Gauss para várias superfícies gaussianas fechadas aqui, tá certo? Eu podia fazer isso. Tá? No livro, no texto, tem como é que mostra detalhadamente como é que faz, usando o fluxo magnético igual a zero, como é que você chega à conclusão que só tem um componente. Certo? Mas a gente vai fazer usando superposição, que é a mesma coisa. Né? O que a gente faz? A gente quebra a nossa distribuição em elementos simétricos e vê, pela lei de Biot-Savart, usando a regra da mão direita, né, qual é a resultante de cada elemento. Vou pegar aqui 2 elementos, esse aqui é um. Né? Esse aqui está a uma distância chamada de... chama de H mesmo, certo? Pega um outro aqui, a mesma distância, H, segundo elemento. A gente avalia, né? Essa seria a forma mais conveniente de quebrar essa distribuição. Quebra 2 a 2 elementos equidistantes, tá certo? Do plano Z igual a zero, né? E a gente vê nesse ponto aqui qual é o vetor resultante, tá certo? Então, se você usa, lembrando, né, que na lei de Biot-Savart o que aparece lá é dl vetorial, a direção só, né? X menos x', e embaixo tem um módulo oculto, tá certo? Isso é a contribuição de um elemento diferencial de uma distribuição, né? Então, direção está aqui em cima, certo? Né? E a dependência com as coordenadas inversa ao quadrado da distância, certo? Como eles são equidistantes, a intensidade do campo desse elemento e desse, nesse ponto, pelo menos o módulo das contribuições é o mesmo, né? Então, se você usar a regra da mão direita, dl vetorial x menos x', que é esse vetor aqui, né? Esse vetor aqui é o x menos x', certo? X é a ponto de observação, x' é a localização do elemento, né? X', e aqui está o x, né? Então, x menos x', dl vetorial x menos x' é o vetor que vai ficar assim. Tá? Quer dizer, eu nem precisaria quebrar, né? Todos os elementos do fio, inclusive esse, dão uma contribuição sempre, se você for ver esse, né? dl vetorial x menos x' também está nessa direção aqui, sentido, certo? Então, já de cara, com a lei de Biot-Savart, eu descubro quais as componentes presentes. Não tem a radial e não tem a axial. Só tem essa. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente precisa usar essa equação e precisa achar um caminho em que a projeção de H no caminho seja constante. Tá? Então, observe, né? Repetindo o caso da lei de Gauss, né? Se a resposta em cada caso aqui for 1, certo? Então dá para você resolver. Né? Caso contrário, você tem mais de uma componente, né? Fica mais complicado e se você tem mais de uma dependência coordenada, fica uma equação complicada de caminho. Né? Relacionando duas variáveis que você não sabe qual é, você precisa saber qual é a resposta. Certo? Então, qual é o caminho natural? Né? Olhando agora aqui a lei de Ampère, né? Caminho C, superfície S, J, DS. Vamos fazer isso bem claro aqui. Vamos olhar de cima o fio, tá certo? Aqui está o fio. Vou aqui exagerar a seção transversal dele, tá certo? Aqui é o fio. Deixa eu fazer um círculo direitinho aqui. Eu vou escolher um caminho, certo? Em que, né? Se o H é azimutal, né, o caminho naturalmente é uma circunferência. Né? Porque o DL é tangente circunferência, o H é tangente circunferência, né? E R é constante. Como H só depende de R, isso aqui vai ser constante também. Certo? A projeção, né? Então, esse aqui é o fio no centro, meio exagerado o tamanho dele, transversal exagerada, né? E aqui está a lei de Ampère. Né? Está usando um caminho tá?
Aqui é o nosso caminho C, integração. A área limitada para o caminho, quem é? Essa aqui, ó. Então, uma coisa é calcular o segundo membro dessa equação, certo? Quem é da linha P, né? Calcular isso aqui. Quem é essa integral, né? A integral, isso aqui é o eixo z para cima, tá certo? Só para dar uma ideia, isso aqui é x, isso aqui é y, e z para cima, né? E r é isso aqui, certo? É a distância, né? Então, a área é essa aqui. Essa é a área limitada por ser na linha P. Tem que sempre lembrar disso. Tá? E a área é esse aqui tudinho, certo? Quanto é que está a integral de J ds? Da densidade corrente associada a essa corrente. Bom, vai dar 0,000. Quando chegar aqui nessa seção transversal, vai dar quanto? Pega isso aqui e expande um pouco, tá certo? Isso aqui é a seção transversal do fio. É como se tivesse a densidade corrente distribuída no fio, certo? Quanto é que dá a integral que flui nessa seção transversal? Integral de J ds. Dá quanto? A corrente. Então é assim, a função J, você pode ver, imaginá-la como sendo uma função, certo? Digamos, né? Constante, mais ou menos no fio, e de repente cai para zero, certo? Isso aqui é o raio do fio, chama de A, né? Então você está integrando essa função aqui, é uma integral de uma função. A integral vai dar não nula aqui, e o resultado da integral não importa de que forma a J distribui, daí. Tá? Então você fica aí com integral de HDL, integral de Hφ de R, né? Afim. Escalar elemento de, lembrando, né? Esse comprimento aqui, dl, magnitude, é o raio da circunferência, que eu chamei de, chama esse R de outra coisa, R2, certo? Vou chamar isso aqui de R. R de φ. Então você vai ter aí R de φ na direção tangente a φ, né? E a integral é de 0 a 2π. Isso dá I. Vou escalar aqui dá 1. RH sai, né, da integral, porque são constantes, tá, R constantes. Essa integral dá 2π, então você tem o H, componente Hφ, que é I sobre 2πr, né? Que é o que a gente tinha obtido antes, certo? Ou seja, o H dá I sobre 2πr a φ, por lei de Ampère, e o B, que é μ0H, é μ0I sobre 2πr a φ. A dependência funcional dos campos é a mesma do campo elétrico, né? Depende de 1 sobre R em cilíndricos. Mesma coisa, só a natureza diferente, né? Circunferencial, linhas fechadas, linha de H e de B, e o I e o campo elétrico são linhas radiais. Né? Tá? Ok? Vamos expandir um pouquinho o exemplo. Suponha que eu tenho um fio, tá certo? Por exemplo 2, né? Suponha que nós temos um fio aí de seção transversal não nula, né? Vamos levar em consideração agora a dimensão física do fio. Então você tem um fio olhando de cima, tá, pessoal, agora, tá? Fio infinitamente longo na direção Z. Não dá mais para fazer esse negócio, né? Agora esse fio tem
vai ser um exemplo de uma distribuição de volume, né? Corrente no volume, né? Continuar aqui, Y, X. Aqui a distância R em cilíndrica, né? Nós temos agora uma corrente distribuída na seção transversal do fio. Digamos que o fio tem raio A. A gente quer determinar o campo dentro e fora do fio. Tá? Vamos admitir que, por enquanto, só leva em consideração que os meios têm a permeabilidade, né, mesma. Se quer vácuo, a permeabilidade daqui também é vácuo, né? Então, para todos os efeitos, é o mesmo meio, só que aqui tem corrente que flui com a densidade na direção Z constante, certo? Chamado de J0 a Z. Né? Bom, daí a gente vai mais uma vez fazer aquelas operações de simetria. De que coordenadas o campo depende, certo? Né? Então, rotação em φ, a distribuição permanece inalterada, translação na direção Z também, isso fica infinito, né? Aqui é um fio, certo? Olhando ele assim. É infinito nas duas direções. Tá? E a única alteração ocorre se você fizer translação radial, né? Então, mais uma vez, do campo H, só depende. Vamos colocar as componentes de novo, porque é um pouquinho diferente a situação, não é exatamente aquela lá, né? HR e R. Depende de R, né? AR mais Hφ de RFI mais HZ de R a Z. Tá? Bom, e as componentes, né? O que eu posso fazer aqui para determinar isso, né? Quais são as componentes presentes, né? É simplesmente quebrar esse cilindro, né? Está aqui escondido. Em pequenos, em fios simetricamente localizados, né? Tá, deixa eu mudar a cor desse rapaz aqui. Tá um pouco diferente aqui, não tá mais... Então, o que eu faço? Eu quebro esse meu cilindro em fios infinitos, tá? Que eu sei como é que eu compro de fio infinito, né? Certo? Daí eu venho com... boto um aqui. Tá? Ou seja, eu faço um sistema de eixo que eu quero calcular o campo aqui. Eu pego um fio, boto aqui, uma certa distância da origem, pego o outro, boto mais ou menos equidistante da origem, né, na mesma direção radial. Então esses fios são idênticos, certo? Se você fosse somar o campo desses dois fios, tá? Em qualquer ponto aqui, né, o campo desse ponto aqui vai dar o quê, né? Esse fio aqui faz um campo, ambos estão saindo do quadro, faz, pela regra da mão direita, vai dar isso, né? Onde quer que seja, certo? Aqui pode ser outra coisa, né? E este aqui vai dar, equidistante, vai dar algo assim, né? Desviado para cima do mesmo ângulo, certo? Resultantes nessa direção. Onde eu colocasse aqui? Se eu colocasse aqui, né, ia dar isto, esse aqui produz um campo assim, esse aqui produz um campo assim. Resultantes, né,
para cá. Mais ou menos assim. Sim, exatamente. Mas é o que? Que direção é essa aqui? Isso aqui foi um determinado semiplano que constante que eu escolhi. Então, isso é a direção sempre o quê? Ou para cá ou para cá, tanto faz. É sempre azimutal. Tá? Então, se eu quebrar em 2 fios, tem que somar para saber a direção resultante. Pode ser que o resultado dá para o lado esquerdo, dê para o lado esquerdo, direito. Tem que somar todo mundo, né? Mas não importa, é sempre ou para cá ou para cá. Sempre ortogonal esse plano aqui. Se eu fizesse aqui, ia dar ou para cá ou para cá, certo? Ou seja, sempre dá desse jeito, né? Ou seja, só tem que componente? H-φ. Ok? Então, H só tem uma componente. Essa aqui não existe. H-φ de R, novamente, a φ. E agora que chega a hora de fazer direito a lei de Ampère, né? Ele apaga tudo. Vou fazer outro. Eu posso aqui separado. Então, pego um caminho fechado, né, em que H seja constante, ou seja, H só depende de R, tem que ser a referência. Ou dentro ou fora do fio. Vou colocar dentro, né? E aí que é aquela questão que não pode errar, como tem feito no caso ali de Gauss, né? Então aqui, tá certo? Caminho fechado. Caminho fechado. Né, de raio R. E o raio do cilindro é A. E a lei de Ampère vai dizer o quê? H-φ vezes 2πr. Nós já fazendo sem perder muito tempo, a gente já fez isso antes, vai dar o quê, né? A integral de JDS nessa área aqui. Vamos ver com calma, né? J vale J0 a Z. Isso aqui é eixo X, eixo... Oi? Isso aqui é o caminho C da lei de Ampère, certo? Isso aqui é a área S da lei de Ampère. C limita a S, sempre isso, certo? J é J0 a Z. Quem é DS em cilíndricas aqui, né? É esse elemento aqui de área, certo? R de φ, dr. R, dr, de φ, a Z. J escalar ds vai dar J0, R, dr, de φ. Vamos integrar agora. Integral de 0 até onde? De 0 até R, né? Vou chamar de um R' aqui, tá certo? Para não confundir, tá? De 0 a R, de R', dr', vezes J0, que é a Z escalar Z dá 1, integral de 0 a 2π de dφ. Na realidade vai dar J0 vezes π2, né? Aliás, vezes πr2. Tá? J0 vezes 2π, né? R2 sobre 2, vai dar J0 vezes πr2. J0 vezes a área, né? Porque a densidade é constante. Então você tem Hφ vezes 2πr igual a J0 vezes πr2. Aí você tem o campo para R menor ou igual a A, digamos assim, né? Chamar de Hφ igual a H1, certo? Para não confundir do lado de fora, vai dar H1 igual a J0 R sobre 2. Tá? Então, dentro, o campo aumenta linearmente. Do lado de fora, pega um caminho fechado com raio maior do que o raio do cilindro.
e faça a mesma coisa. Esse aqui é o raio, né? Raio do caminho da lei de Ampère, certo? A área é tudo isso aqui, certo, pessoal? A área é tudo que estiver dentro do caminho, né? Então, se você fizer a integral agora, né? Integral de HDL, chamar aqui fora de H2, tá certo? Vai dar H2 vezes 2πr. A integral de J ds na área limitada, nessa área essa aqui todinha, vai dar o quê? 0, 0, 0 nessa área branca, e vai dar a integral de J ds aqui, que vai dar I. Tá? Ou J0 vezes PA2, que é igual a I, né? A corrente que flui no cilindro. Então você tem H2, tá? H2, J0, A2 sobre 2R. Né? E aí do lado de fora o campo é como se fosse o campo de um fio de dimensão 0, carga 1 sobre R. Né? Então você tem aí essa função aí, né? O campo aumenta linearmente, né? Atinge um valor máximo que vale, se vocês podem ver, J0 A sobre 2. Tá? Por essa expressão aqui, né? J0 A sobre 2, que coincide com essa aqui. Contínuo, né? Depois ele cai com o sobre R. Certo? Máximo, né? Isso aqui é o quê? Ampere por metro quadrado vezes metro, ampere por metro, né? Unidade de H, certo? E B igual a miséria H, né? Nos dois casos, certo? Vou fazer mais um exemplo aqui. A gente fez exemplo desse filamento de corrente, né? Você usa a corrente I. Densidade de corrente no volume, né? Tá. A gente fez agora. A gente vai fazer agora a corrente de superfície, que ilustra também o emprego da lei de Ampère, certo? Vamos considerar agora que nós tenhamos aí plano infinitamente extenso. Nós já calculamos por superposição, a gente vai fazer agora por linha Ampère. Né? Vou colocar o sistema de coordenadas. Isso, vou voltar para cá. Agora, certo? Vamos colocar aqui o eixo X, Y e Z. E sem perda de generalidade, a gente vai calcular o campo aqui, né, no eixo Z, certo? Eu não sei nada a respeito da distribuição, não sei. Eu sei mais ou menos a lei que eu estava falando, mas não vou usar ela para calcular. Eu sei as formas integrais. Então eu tenho que saber, bom, de que coordenadas do campo depende esse problema. Né? É claro que a gente vai usar coordenadas cartesianas, né? Então o H, em princípio, tem 3 componentes. De forma mais geral possível. Tá? E a pergunta é, bom, essas componentes dependem de que coordenadas, né?
A gente vai fazer o quê? Translação, né? Vou ficar aqui parado, certo? E observar o que acontece quando eu faço translação nas coordenadas do sistema. Então, como o plano é infinito, translação na direção x, na direção y não alteram a distribuição. E se eu me afastar, em princípio, tem uma diferença, certo? Então, em princípio, cada componente só depende de z. Né? Então, por operações de simetria, operações de translação, né? Eixos. A gente conclui que cada componente só depende de z. Tá? Vamos ver agora as componentes presentes. Né? O que eu posso fazer aqui? Eu posso quebrar essa distribuição, posso usar a lei de Euler, mas eu posso também quebrar em fios infinitos, mais uma vez. Né? Pego aqui dois fios simétricos. É melhor de fazer isso agora olhando de frente, tá certo? Vai ficar mais fácil. Olha o plano de frente, é isso aqui. Coloca-se aqui no eixo Z. Né? E pega aí dois fios simetricamente localizados. Ele volta ao tamanho original. Bota aqui um fio, tá certo? E outro fio. A gente analisa então a resultante num ponto qualquer desse eixo aqui. Não é fácil de observar que o resultado vai dar esse campo, né? É azimutal, tá certo? Faz assim, né? Porque a gente está saindo do quadro, né? Esse aqui faz isso, que é 90 graus, né? Isso aqui é 90 graus, certo? E este aqui, por coincidência eu peguei muito parecido aqui, né? Mas não precisava ser, tá certo? Esse aqui é ortogonal a esse que está, minha construção está caindo em cima dessa linha, certo? Mas podia não cair, né? Resultante, pra cá, né? Ou seja, aqui é o x, né? Então, na região z maior que zero, o campo está para o lado esquerdo, né? Na região de baixo, se eu fizesse o meu raciocínio, certo? Deixa eu botar aqui bem pertinho. Seria isto, né? E esse aqui daria algo assim, né? O resultado daria para cá, certo? Então, em qualquer lugar do lado de cima dá para o lado esquerdo, do lado de baixo dá para o lado direito, certo? Então, já descobri que componentes são presentes, só tem uma, que é HY. Então, as outras componentes são nulas. Então, H é igual a HY de Z a Y, né? Tá? Com a seguinte propriedade, né? HY de menos Z, né? Ou seja, se eu pegar pontos equidistantes, como a dependência é com a distância, né? Então, se eu tiver aqui o plano, né? Eu venho aqui num ponto. Se eu pegar um ponto simetricamente localizado, eu espero que por simetria, o campo tenha a mesma intensidade, certo? Só que um vai estar para um lado e o outro vai estar para o outro. Né? Tá. Então, a propriedade aqui, HY de menos Z é o quê? Menos HY de Z. Ou seja, HY tem que ser uma função ímpar. Muda de sinal, certo? Bom, antes de calcular o campo, tem umas coisas interessantes que se podem fazer, né? Vamos pegar aqui e pegar um caminho fechado, né? Retangular, desse jeito aqui, ó, que não pega a distribuição, certo? Usando a LNP para esse caminho aqui, o que acontece?
Isso aqui é uma altura chamada de Z1. Aqui é uma altura Z2. Aqui isso aqui é Y, né? Aqui é a coordenada Y1, aqui é a coordenada Y2. Se eu fizer a lei de Ampère nesse caminho fechado, não envolvendo o plano de correntes, né? Como H, né, é HY de Z a Y, né? Se eu fizer a circulação de H, vai dar quanto? Nesse caso aqui. Qual é a corrente envolvida? Então, a circulação de H dá zero, né? Tá? Então, se eu faço a integral de linha, né, vai dar HY de Z1, tá certo que é constante. A integral já vai dar, como isso aqui, o HY não varia, vai dar HY de Z1. Y2 menos Y1. Aqui o H é ortogonal ao caminho, H dele dá zero. Aqui também, né? Daí vai ter mais HDL, né? Lembre-se, né? Quem é DL, pessoal, é bom alertar aqui. DL é aqui, dx a x mais dy a y mais dz a z, né? Só que aqui z é constante, dz a z dá zero, certo? O x é constante, dx a x dá zero. Então, DL é quem? dy a y, certo? Nesse caminho aqui. Não é menos dy a y, é dy a y, mais dy a y, certo? Porque a expressão para o DL é dx a x mais dy a y mais dz a z. Então a expressão dá isso aqui, certo? Quem é H? H é, dá para isso aqui, né? Então a integral nesse caminho aqui, chama esse caminho C, esse caminho, subcaminho aqui, tá certo? Chama esse aqui de C1, esse aqui de C2, tá? O C1 já deu essa contribuição. Em C2, a integral de HDL em C2 vai dar quanto, né? HY de Z, dy, a y com a y dá 1. HY de Z2, integral de Y2 até Y1 de dy. Isso aqui vai dar o quê? HY de Z2, Y1 menos Y2. Certo? Então, somando este com este, dá zero, né? Essa soma aqui, ó, dá zero, certo? Então, Y2 menos Y1 é menos Y1 menos Y2, fica então sinal negativo aqui, ou seja, conclusão, né? HY de Z1 igual a HY de Z2. O que quer dizer isso? Quer dizer que do lado de cá, HY não depende de Z. Porque eu escolhi dois valores de Z, o HY é sempre o mesmo. Por que seja 2 é 2? Então porque não depende de Z, né? E do lado de baixo é a mesma coisa, só que vai mudar de sinal. Tá? Vamos agora calcular aí a lei de Ampère. Eu vou agora exagerar, só para a gente entender bem essa história, certo? Da densidade de corrente superficial, né? Isso aqui é o plano visto de frente, tá certo? Tem uma seção transversal aí que eu estou expandindo, tá certo? Digamos que o plano tem uma espessura, né? T. A corrente que no nosso exemplo original aqui, certo? Onde é que está? Nós admitimos uma densidade de corrente uniformemente distribuída no plano, né? Com a densidade de corrente superficial, que eu vou chamar de K, igual na direção x, igual a constante a x. Então eu estou admitindo que a espessura do plano é zero, né? Mas vamos botar aqui só a espessura para entender direito, tá? Como é que seria a história, tá? Eu pego um caminho fechado qualquer,
Pessoal, pode ser de qualquer tamanho, tá? Você pode ser... Eu não preciso que ele seja simétrico em relação a esse plano, porque eu descobri antes que o campo é constante em cada lado, né? Então, um é menos o outro. Onde quer que eu coloque aqui o campo fechado, o campo do lado de cá vai ser menos do campo do lado de lá, tá? Então, esse é o caminho fechado. Precisaria se eu não soubesse que o campo era constante. Se eu soubesse só a propriedade, que o campo de um lado é menos do campo do outro, eu botaria simétrico, né? Como eu já descobri que ele é constante em cada lado, né? De um lado é um valor H, do outro lado é menos H, em qualquer lugar. Certo? Então eu posso botar de qualquer jeito. Então observe, né? A essência da linha PEG, certo? Então, de novo, né? Y1, Y2. Tá? Vou chamar isso aqui de C1, isso aqui de C2. Vamos calcular a circulação de H primeiro. Bom, vou chamar isso aqui de sobre C1, né? O campo, vamos dizer que o campo vale, vamos lembrar aqui, o campo tem a seguinte propriedade, ele vale H, tá? A Y para Z maior que zero, tá? De acordo com aquela propriedade, ele vale menos H a Y para Z menor que zero, tá? Onde H vai ser determinado, não sei quem é H ainda, tá? Então, no lado de baixo, o campo vale isso aqui, né? Então, isso aqui vai dar integral de y1 até y2 menos h a y, todo escalado com dl, que é dy a y, mais 0, mais integral sobre c2, que vai dar mais integral de y2 até y1. O campo lá vale h a y, né? Então, esse aqui vai dar o quê, né? Menos h, y2 menos y1. Tá assim. E aqui mais h, né? y1 menos y2. Isso aqui dá o quê? Menos 2 vezes h, y2 menos y1. Ou seja, isso aqui é a integral de HDF, certo? Ok? Bom, vamos agora calcular a integral de... Suponha que eu fizesse a integral de JDS, né? Aqui está a área, tá certo? Atravessado. Só para a gente poder entender bem, né? Por que dá o... Bom, então você tem y, y2, isso aqui é a espessura T. Quanto é que dá essa integral, né? Suponha que a densidade fosse constante, densidade volumétrica mesmo, que tem densidade corrente distribuída nesse volume aqui, né? J igual a um J0 na direção que está saindo, que é a x, né? Quanto é que dá a integral de JDS? Nessa área fechada aqui, delimitado por C, vai dar aqui 0 na parte branca. Aqui o ds é o elemento de área, certo? ds igual a quem? Igual a dy dz, né? A x. Né? Então vai dar J0. A integral de y dz vai dar y2 menos y1. E a integral nessa direção da espessura da placa, certo? T. Certo? Isso aqui é J0T, Y2 menos Y1. Ora, isso aqui é o que a gente chama de densidade de corrente superficial. J0 vezes T. Por isso que dá exatamente K0, Y2 menos Y1.
Ou seja, se você... Estou fazendo isso só para mostrar, né? Na prática, o que você faz? Admite que a espessura é zero e você faz o quê? A integral de JDS vai ser a densidade de corrente que sai, a densidade de corrente superficial que sai do quadro, vezes o comprimento atravessado. É isso que dá. K0, Y2, menos Y1. Esse comprimento aqui, né? Você vê a corrente que sai do plano, né? Foi isso que eu fiz aí, né? Vai dar simplesmente o K0 multiplicado pelo segmento atravessado. Porque uma integral o K0, na verdade, é J vezes a espessura. Né? Você fica assim, se esquece o J, pensa só na densidade de corrente superficial, vezes o comprimento atravessado. Né? É como se a área atravessada fosse o comprimento. Você tem uma dimensão que dá zero, praticamente. Certo? Então, esse é o resultado da integral, K0, Y2 e Y1. Então, igualando as duas coisas, menos 2H igual aquilo ali, né? Y2 menos Y1 cancela, fica H igual a menos K0 sobre 2. B igual a menos μ0, B, ou seja, B igual a μ0H, menos μ0 K0 sobre 2. Né? Metade da densidade de corrente superficial. Ou seja, H do lado de cá é negativo, digamos que K seja possível. Se H é negativo aqui, porque H aqui aponta para o lado esquerdo. E do lado de baixo aponta para o lado direito. Ou seja, H vale menos K0 sobre 2 a Y para Z maior do que 0 e vale K0 sobre 2 a Y para Z menor do que 0, que a gente tinha calculado antes por lei de Biot-Savart, agora foi por lei de Ampère. Tá? Então aqui está o plano, o campo aqui faz isso, o campo aqui faz isso. Né? Descontinuidade, né? Quando chega aqui, tem uma descontinuidade devido a uma corrente superficial que está saindo aqui, certo? Tá? Boa noite, pessoal. Tem aí como exercício para vocês fazerem, tá certo? Oi. Acho que está com essa espessura. Se não admitisse essa espessura, Vamos fazer. eu poderia fazer aquela integral. Vamos fazer admitindo que a espessura seja... Vamos ver como é que ficaria, certo? Porque a gente falou sobre isso na outra aula, mas a gente agora pode mostrar. Vamos fazer esse exemplo rapidinho aqui. Vamos admitir que a espessura da placa, que a corrente seja de fato distribuída no volume, eu tenho que levar em consideração isso, né? Aqui está a nossa placa, tá certo? Deixa eu apagar esse negócio aqui, né? Infinitamente extensa, né? Deixa eu botar aqui só... interromper aqui mais ou menos, certo? E aqui também. Então nós temos aí essa situação, você tem essa placa. Essa placa aqui tem uma cor, vou botar a cor, certo? Mais ou menos aí, né? Como é que eu faço para resolver o problema agora, admitindo que a corrente se distribui nesse volume? Vamos fazer o sistema de coordenadas. Vou botar aqui bem no meio da placa a minha origem, certo?
né? Estou saindo do quadro na direção X, tá certo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Do lado de cá, aqui fora da placa, vamos admitir que aqui dentro a densidade seja J, J0 a X. Pergunta: aqui é o campo fora e dentro da placa. Fora da placa, a espessura aqui é T, tá? Então isso aqui vai ser... Vou chamar de H, certo? Isso aqui é H, isso aqui é a metade de H, aqui é a metade de H, certo? Fora da placa, o campo é constante ou é variável? Aqui fora. Constante. Não tem muita diferença do que tinha antes. É a mesma coisa, certo? Porque eu faço um caminho fechado aqui e demonstro o campo da variável Z. Tá? Porque eu sei as componentes presentes já. Vocês confiam que as componentes presentes são as mesmas? Só tem uma? Tá. Então, você perde tempo com isso, né? Vamos lá. Bom, aqui fora já sei qual é a solução do problema. Bom, mas vamos resolver formalmente, certo? Faço aqui, quando eu faço isso aqui fora, né? Caminho fechado. Então, o que a gente faz, né? Então, eu tenho que... Integral de H do dl vai dar menos 2H, né? Toda vez essa ponta muda de tamanho, isso me dá um trabalho. Toda vez que faço tudo isso. Para módulo de Z maior do que quanto? H sobre 2, que é isso aqui, H sobre 2, né? Então, fora da placa, né? Se ele for fazer a conta, você vai ter menos 2H, né? Chamar de campo H2 fora, tá certo? H2, Y2 menos Y1 vai dar... Isso aqui é o caminho fechado, Y2 menos Y1, essa largura aqui, tá certo? Vai dar integral de JDS, que vai dar J vezes a área aqui dentro. Vai dar J0, H, Y2 menos Y1. Certo? Então, desculpe, isso aqui não é para modo de Z não, isso aqui é para Z maior que H sobre 2, certo? Porque o H é o H2... Para Z maior que H sobre 2, porque esse H é o H que se aplica do lado de cima, tá? Então aqui você vai ter H2 igual a menos J0 H sobre 2, certo? Lembre-se, né? Se eu fizesse H tendendo a zero, isso aqui dava K, né? Menos K sobre 2. Ok? Então, observe, né? Para Z maior que H sobre 2, o H vale menos J0 H sobre 2 a Y. Para Z menor que menos H sobre 2, H vale quanto? J0 H sobre 2 a Y. Ou, se eu quiser... para módulo de Z maior do que H sobre 2, eu faço assim. J não. H menos J0 H sobre 2, você bota Z sobre módulo de Z, né? A Y. Tá? Então, você resolve os dois casos de uma vez só. E dentro, como é que a gente faz? Bom, eu vou pegar agora um cilindro, vou usar a propriedade de simetria, tá? Acima, por simetria, o campo tem a mesma intensidade que abaixo, tá? Vou pegar um retângulo aqui, ok? Certo? Vou pegar do mesmo tamanho aqui, tá? Vou usar o mesmo Y e Y2, né? Só que eu vou pegar, mais ou menos, né? Vamos chamar isso aqui de coordenada Z. Tá? Então, isto aqui...
Isso aqui é Z, né? Certo? Coordenada Z. Certo? Então isso aqui está menos Z, né? Aqui embaixo. Se aqui é Z, aqui embaixo é menos Z. Certo? Z é positivo, então esse comprimento aqui é menos Z. Tá? Vamos assim, né? Então, como é que a gente faz? Então, você tem integral de HDL, vai dar 0 nesse segmento e 0 nesse, né? Fica só essa integral aqui. Então, vai dar H de menos Z, vou chamar de, para módulo de Z menor que H sobre 2, vamos chamar de H igual a H1 de Z. Lembre-se que o campo depende de Z, certo? Só que fora ele dá constante, mas dentro não. Não dizer aí, tá? Então, começando a integral, né? Isso aqui é y1, certo? Só lembrando. Isso aqui é y2. Então vai dar H1 de menos Z, tá? A integral de HDL vai dar H1 no ponto menos Z, vezes y2 menos y1, mais 0, e esse aqui vai dar mais H2 de Z, né? Y1 menos Y2, como a gente fez antes, né? Igual a quantos? Corrente envolvida. Qual é a área limitada para o caminho? Essa aqui, tá? Esse comprimento é 2Z, esse comprimento aqui é Y menos Y2, a densidade é J0. Vai dar J0, Y2 menos Y1, né? Vezes 2Z. Tá? Então, esse aqui cancela com isso. Isso aqui fica menos, né? Vai ficar H1 de menos Z menos H1 de Z igual a 2J0Z. Só uma coisinha aqui que eu acho que eu fiz errado, né? H sobre 2. O comprimento é H, né? Certo. Okay. Como é? Porque é menos aqui? Porque embaixo é menos? Porque para um módulo de menor que dá. Não, porque do lado de fora é um campo chamado de H2. Tá? Já calculei. Do lado de dentro é outro campo, que aí já não é. Quanto mais você sai daqui, mais corrente você vai pegar, sabe? Nesse caso ainda tem que ser simétrico. Hã? Tem que ser simétrico. Tem que ser simétrico. Tem que ser simétrico. Tá? Tem que pegar simétrico. Ou você pode fazer, bom, eu imagino, você pode demonstrar que aqui dá 0, certo? Em Z igual a 0 dá 0. Você pega um caminho aqui que dá 0 e outro aqui em cima. Daí você também resolve. Tá? Mas vamos fazer assim. H1 de menos Z menos H1 de Z, isso vai dar menos 2 H1 de Z igual a 2 J0 Z. Então você determina H1 de Z. J0, né, menos J0, menos J0Z. Válido em todo Z dentro da placa. Certo? Se Z mudar de sinal, ele muda de sinal. Z igual a 0 dá 0. Tá? Função linear, né? Então, H vale, em resumo, né? Menos J0Z, módulo de Z menor que H sobre 2, vale J0 H sobre 2, Z sobre módulo de Z, AY, né? Módulo de Z maior do que H sobre 2. Observem que em Z igual a H sobre 2 dá o mesmo resultado, né? Então eu posso botar igual aqui, sem problema, certo?
Então, o que acontece? A função é linear dentro, constante fora. Então, se você fizesse o gráfico, foi aquilo que eu falei na outra aula, né? Um gráfico aí. Do campo H, né? Daria algo assim, né? O H para Z negativo é positivo, digamos assim, né? Não consigo fazer vários... Mudou. Vem para cá, passa pela origem, né? E continua, muda de sinal, fica constante acima do plano, da placa, né? Gráfico da função. Isso aqui é a função HY, né? Isso aqui vale quanto? Então, o que acontece? Se a gente aproxima, a gente faz, isso aqui é a extensão da placa, né? Se você for aproximar a placa e fazer se a largura tende a zero, isso aqui mantendo constante, você fica isso aqui parado, né? Você vira uma função step, um degrau, né? Um degrau de função, tá? Ok? Pessoal, então eu mostrei para vocês como fazer formalmente, né? Como é que você descobre usando simetria e Biot-Savart intuitivamente, superposição, né? Chamar de superposição. Tá? Como é que usa a lei de Ampère, né? É claro que a lei de Ampère é limitada. Você calcular o incógnito no integral só em situações de alta simetria, né? Uma componente de campo, uma dependência coordenada. Bom, vamos agora para a parte final da aula. Eu vou falar agora sobre dipolo magnético. Vai ser a única ocasião que a gente vai usar o potencial vetor, né? Exatamente para ilustrar a similaridade com o dipolo elétrico, a dualidade, né, entre os campos. Lá no caso elétrico, ele falou, bom, vamos ver um dipolo elétrico, uma separação de cargas, tem naturalmente na matéria, quando você aplica um campo. Às vezes as cargas estão separadas, você já tem dipolos permanentes, ou separa as cargas, né? Ou seja, a matéria isolante produz campo, produz efeito elétrico, pode produzir, né? Pode não produzir, pode produzir. Um efeito elétrico mensurável, né? Então, vamos falar agora sobre o movimento de carga, as correntes atômicas que existem nos átomos. Você tem, então, como é que a gente explica o magnetismo, né, do ferro, desses materiais magnéticos, né? Exatamente o fato de você ter, por exemplo, imagine um elétron só o elétron, né? Como sendo esfera, sabe? Tem o spin, né? Imagina que essa esfera está rodando. Imagina que o elétron é a carga distribuída uniformemente com densidade de Rosetta, sabe? Então, no fundo, você tem uma corrente elétrica. Tá? Tem uma esfera girando, carregada, você tem uma corrente elétrica. Tá? Né? Como se fossem vários circuitos de corrente, tá? Todos juntos. Isso produz um efeito magnético. Tá? Então, o spin produz um efeito magnético. Tá? Esse é um tipo de movimento que existe, né? O spin do elétron. Certo? Tem também os movimentos orbitais do elétron, né? Que podem estar preferencialmente numa órbita. Tá? Então, você pode ter no átomo esse movimento aqui. Tá? Um dos elétrons, digamos, o átomo mais simples só tem um elétron, né? Fazendo esse movimento aqui. Né? Um estado qualquer. Certo? Então, você tem dois efeitos. Esse aqui do próprio elétron, que tem o seu movimento de rotação, que dá um spin, que dá uma correntezinha elétrica do elétron, e o fato de ele estar circulando em torno do átomo. Então, a matéria é constituída desses movimentos microscópicos, que a corrente não é livre, certo? É uma corrente ligada. Né? O elétron está ligado, ele não está passando ou fluindo no material, certo? Transformando numa corrente macroscópica. É o material que está lá, com essas correntes coletivamente agindo, talvez
dando um efeito externo mensurável, né? Então, o modelo do átomo, certo? Ou da molécula, né, que tem esses movimentos de cargas elétricas, né, é o modelo que ele vai fazer, que ele vai chamar um dipolo, né? Por que dipolo? A gente vai ver já já, porque o resultado que a gente obtém é igual ao resultado do dipolo elétrico. Ou seja, sempre a gente chama de dipolo quando a dependência do potencial dá aquela dependência que é o inverso quadrado da distância. Tá? Tem aquelas linhas características que a gente já viu antes como é que é. Tá? Então ele tem essa natureza. Então a gente vai modelar o nosso dipolo como sendo uma espira. Você vai, na realidade, fazer o seguinte: vamos calcular o efeito magnético de uma espira de corrente. Tá? Certo? Esse é um exemplo simples de uma corrente ligada, certo? Uma corrente que não flui. Né? Imaginando que isso seja uma coisa microscópica, isso é como se fosse aí um modelo simples de um átomo ou molécula da corrente que existe no átomo ou molécula. Né? Colocar uma espira de corrente, a corrente que flui nessa espira aí, tá? Vamos calcular o efeito magnético dessa espira. A gente está interessado, como sempre, né? Raio da espira é A, na situação assintótica, ou seja, em que essa espira é muito pequena em relação à escala de variação do campo. Isso aí é para modelar, no caso, o efeito da matéria magnetizada. É claro que eu posso calcular para uma espira qualquer, né? O campo em qualquer lugar, certo? Sem problema nenhum. Posso precisar calcular isso, né? Faço uma espira e calculo o efeito magnético. Tá? Mas vamos olhar aqui no caso específico em que você tem um ponto X subtende um ângulo polar θ, né? Subtende um azimuth vou botar aqui por fora para não sobrecarregar, φ, tá? E eu quero calcular o efeito magnético. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer formalmente potencial associado ao campo B. Potencial é o potencial vetor, certo? Vou calcular primeiro o potencial vetor magnético pela expressão que eu já conheço, e de A eu obtenho B igual ao rotacional de A. Certo? Muito bem, então o que a gente vai fazer? Qual é a expressão do potencial vetor de um fio, né? Bom, é essa aqui, ó. A, ó, integral no caminho, tá certo? μ0 e dl', que é, isso aqui é o JdV, certo? Que aparece em cima, sobre 4π módulo de x menos x'. Então o que a gente vai fazer? E eu já sei quem é, já está dado aí. Tá? Preciso identificar 3 elementos da integral, né? E a integral é nessa espira. Tá? Quem é dl', quem é x, quem é x'. Bom, x já está aqui, certo? X vale R a R. X' é um elemento na espira, né? Olha aqui, ó. X' é o vetor que vai da origem até um elemento na espira. O raio é A, né? O azimuth aqui é φ', tá? Então eu tenho... E esse vetor aqui é o vetor radial de cilíndrica, né? Eu vou usar ele aqui, tá? AR'. Então X' vale... Módulo de X' vale A e o versor é o AR' de cilíndricos. Tá? O que mais que eu preciso? Esse rapaz aqui, né? dl'. Quem é? Bom, dl' está aqui. Esse vetor tangente aqui, certo? dl'. Bom, A de φ' vezes o vetor versor
tangente, você tem aí o dl', a definir a fininha. Tá? Identificou todo mundo, né? Mais alguma coisa? Bom, eu vou precisar calcular esse módulo aqui, x menos x', né? Antes de eu calcular o módulo, certo? Vamos perceber que x também pode ser escrito como, isso aqui é z a z, né? Isso aqui é r a r, né? Certo? Posso também escrever como a soma desses dois vetores, tá? Só para ser um pouco versátil aqui, né? Então vamos lá. Módulo de x menos x' vai dar o quê, né? Módulo de x ao quadrado, vou botar isso ao quadrado por enquanto. Vai dar módulo de x ao quadrado que dá R2. Módulo de x' ao quadrado dá quanto? A 2. Menos 2x escalar x'. Tá? Bom, x escalar x' vai dar 2AR, né? AR escalar AR', certo? Ok? Bom, se eu olhar aqui, vamos botar aqui de lado, né? Aqui está o R, então o eixo Z, aqui está a projeção do AR, né? Então isso aqui é θ, né? Então o AR, né? Esse AR aqui, lembrando da nossa transformação, né? Cosseno θz mais seno θ AR, né? Então se eu fizer produto escalado, o AR grande com AR', certo? Vai dar AZ com a R' dá zero, então vai dar seno θ AR com a R'. AR cilíndricas com a R', um é associado ao ponto de observação, outro ao elemento de corrente, né? Produto escalar de AR com a R' dá quanto? Cosseno do ângulo entre eles. Aqui está um, né? Um está aqui, outro está aqui, né? Um subtende um ângulo φ, outro subtende um ângulo φ', vai dar cosseno de φ menos φ' ou cosseno de φ' menos φ. Tá? Em resumo, né? Então, daí, essa é a integral que a gente tem que olhar. Então, campo A, o potencial vetor vai dar μ0 e sobre 4π, integral de 0 a 2π, A de φ', né? A φ' vai dar um A aqui fora. De φ', a φ', né? Vamos olhar aqui direitinho, né? E dl', né? A de φ', a φ', a φ, né? A de φ', a φ' sobre isso aqui elevado ao meio. Essa é a integral que teria que ser feita, sabe? Mesmo sem calcular a integral, a gente pode ter algumas conclusões aqui. Tá? Primeiro, quando você integrar em filinha vai desaparecer do cálculo, né? Você vai virar número, certo? Por simetria, né? Se você olhar para isso aqui, onde quer que eu calcule o potencial vetor, o resultado tem que dar mais ou menos o mesmo, certo? Né? Porque eu posso fazer isso aqui, né? Com essa distribuição sem alterar ela. Então é de se esperar que o resultado não dependa, a componente que tiver do potencial vetor não vai depender de φ. Tá? Só vai depender de quem? Da distância e do ângulo θ. Certo?
A pode ter quantas como ele quiser, mas como eu posso rodar e não faço não modifico nada, posso rodar a distribuição, é porque o resultado não depende dessa variável, né? Por exemplo, eu podia fazer φ igual a zero aqui e calcular a integral, dá o mesmo resultado. Φ igual a π, qualquer coisa que eu colocar. Certo? Mas vamos deixar assim, a gente vai calcular. Bom, isso aqui, o cálculo disso aqui sai usando harmônicos esféricos, expansão em série. Tá? Não é isso que a gente vai fazer aqui. O que a gente quer saber é qual é o resultado se R for muito maior do que A. Ou seja, no regime em que você tem pequenos dipolos, né? Pequenos espíritos em relação à escala de variação. Então é aquela famosa aproximação, né? Se eu botar R2 em evidência, aquele fator que está lá, menos o meio, né? Botando para cima, vai dar R2 em evidência elevado a menos o meio, dá R a menos 1. Né? E você fica aí com um fator que é 1, mais algo que é pequeno, que é esse resto aqui todinho, certo? Em relação a R. Né? Vou chamar de um deltazinho, certo? Quem é esse deltazinho? Deltazinho é tudo que restou ali. É A2 menos 2AR seno θ. Nada daquilo ali. Oi? Deixa eu terminar a fazer. Cosseno de filhinha. Qual é a pergunta, hein? Botei. Isso aqui? Exatamente, isso. O resto é isso aqui todinho sobre R2, certo? Né? Então, isso aqui é da ordem de A sobre R, né? Isso aqui é da ordem de A2 sobre R2, que é menor ainda, né? Então, isso aqui, em primeira ordem, é aquela expansão de série de T da raiz quadrada de um número pequeno, que é 1 mais a metade, né? Então, isso aqui é aproximadamente 1 sobre R, né? 1 menos delta sobre 2. Certo? Então, olhando para a integral agora, ela ficou a integral mais fácil de calcular. Né? Tem lá o vetor ainda, né? D filinha. Você tem A filinha. Tem um termo que é 1 menos, né? Tem um R aqui fora, tá certo? 1 sobre R. É, 1 menos isso, né? Daí vai ter um fator 1 menos A2 sobre R2, que é a primeira integral, 1 menos A2 sobre R2. Eu vou separá-la, né? Mas a segunda parte vai ficar 1 menos isso, tá certo? Sobre 2. Vai ficar mais 1 sobre R, integral de 0 a 2π. 2 com 2 cancela, R com R2 cancela, vai ficar A sobre R, com A sobre R2. Fica, então, sobra seno θ, cosseno, filhinha menos φ. Tá tudo certo aí, né? Oi? Pode ser que não tem espaço, você não querer. Então, isso aqui vai dar... Bom, qual é a integral? Isso aqui é a filhinha, viu, pessoal? Eu esqueci do linha do AFI aqui. Tá. Ó, isso aqui é tudo constante, tá? Essa integral aqui dá quanto? Integral do A filhinha de filhinha de 0 a 2π. 0. Tá? Porque a filhinha é seno e cosseno, né? Tá 0. Então esse termo aqui vai embora. Então vai ficar A2 sobre R, né? Vai ficar A sobre R2. Mais nada, né? Seno de θ, né?
E aqui não tem jeito, a gente tem que realmente expandir, tá certo? Talvez pudesse fazer de forma mais simples, mas eu tenho que expandir isso aqui, né? Só para a gente ver o que dá. Cosseno de filinha, cosseno de φ, mais seno de filinha, seno de φ. É a expansão disso aí. Daí eu faço isso vezes a filinha de filinha. Por sua vez, quem é a filinha? Menos seno de filinha AX, mais cosseno de filinha AY. Eu venho, faço o quê? Integral disso tudinho, de 0 a 2π. Dá para fazer mais ou menos rápido, tá certo? Ó, primeira integral, seno e cosseno de 0 a 2π dá 0 essa integral, certo? Que dá seno ao quadrado sobre 2, 0 a 2π, dá 0. Tá? E a outra é seno ao quadrado, essa não dá 0. Integral de seno ao quadrado dá metade do intervalo, da π. Tá? Vocês fazem direitinho com calma. Então, o primeiro termo vai dar, primeira integral vai dar menos π seno φ AX. A segunda, cosseno com cosseno dá cosseno ao quadrado, cosseno com seno dá 0. Então a segunda vai dar cosseno ao quadrado, que dá metade do intervalo de novo, mais cosseno φ a y, mais π cosseno de φ a y. Ou seja, dá o quê? π menos seno de φ a x, mais cosseno de φ a y. Que vetor é esse aqui, pessoal? É o vetor a φ, né? Subtendido pelo ponto de observação lá, tá? π a φ. Então, resumindo, né? Isso aqui vai dar o quê, né? A seno θ sobre R2 π a φ. E voltando, né? Você pode facilmente... Tá certo. É isso aqui tudinho, vezes π0 e A sobre 4π. Então, o potencial vetor vai dar... Ele aqui para encontrar. 0 e... Vou deixar esse π aqui. E A2 a φ sobre 4π R2. Vamos ver. Aqui, ó, π a φ vezes A sobre R2, que é esse fator, π a φ vezes A sobre R2, está aqui, vezes μ0 e A, né? Então isso aqui dá π vezes A sobre R2, né? Então 4πr2, μ0 e πa ao quadrado. Assim, sabe? Hã? Seno de θ, faltou seno de θ. Está faltando alguma coisa mesmo. Seno de θ, certo? Estava aqui embaixo, né? Essa aqui é a integral separada, faltou seno de θ. Então aqui faltou seno de θ. E a gente chega agora naquilo que a gente estava querendo. O potencial vetor de uma espira, né, de pequeno raio, a distância grande. Né. Esse é o resultado que eu obteve, né? Observe, né, a semelhança desse resultado aprimorar um pouco mais essa definição, já a gente faz a comparação. Ó, então,
como lá no caso elétrico, né? A intensidade do efeito depende disso aqui, ó. Depende disso aqui, certo? Isso aqui como um todo. Não depende da corrente em si, depende do efeito multiplicado da área da espira vezes a corrente I. No caso aí, né? Então tem um parâmetro aqui que a gente vai chamar, né, essa grandeza, né, ampere metro quadrado, né, tem um significado. E observe, né, o nosso efeito é algo que depende de um eixo, certo? Que está a nossa espira. E ela está subtendendo, digamos, pela regra da mão direita, o sentido do polegar, né? Está circulando desse jeito, né? Se a espira tivesse assim, estava a regra do saca-rolho da mão direita daria o sentido desse movimento, né? Então você tem uma coisa aqui, uma grandeza que a gente vai definir, que é o momento de polo magnético, que dá esse sentido aqui. Diz mais ou menos como é que está sendo o spin dessa espira, né? Dessa espira. Por definição, é a corrente vezes a área, sentido definido pela regra da mão direita. Então a espira está fazendo assim, né? Então aqui está o momento de polo magnético. Para o elétron, certo? Se você fosse olhar para o elétron, né? Ele fazendo esse movimento de rotação, ele teria um momento de polo magnético, né? Nesse sentido aqui. Né? Olha, então, o que é isso aqui, né? Observe, né? Isso aqui é o momento de polo M, certo? Então, eu posso esquecer a espira e olhar ela como sendo algo que tem um momento de polo M. Não precisa falar em corrente, nem área, nem nada. Tem um momento de polo M. Né? Aqui é o vetorzinho AR subtendido pelo ponto de observação, certo? E o ângulo entre essas duas quantidades é θ. São as coisas que estão aparecendo aqui, né? Se você fizer M vetorial AR, vai dar quem? Vai dar M seno de θ, AZ vetorial AR, que é um vetor ortogonal a ambos, né? O sentido do vetor azimutal. Tá? Okay. M vetor AR é o vetor perpendicular ao semiplano φ constante, é o afim. Então, o que aparece aqui em cima é, na realidade, né, essa quantidade, é M0, M vetorial AR, sobre 4π R2. Então, o potencial vetor, né, observando, olhando aqui, só para ver aqui direito, né, ele é um vetor que ele tem a aparência da espira, né? Aqui está a espira, o potencial vetor, ele no espaço ele é assim, né? Ele tem o jeitão da espira, sabe? Se você for botar de igual a zero no eixo Z, ele desaparece. O potencial vetor é zero. Tá? Então, ele tem a aparência da espira, ele forma circunferências fechadas. Tá? E se a gente agora definir um momento de polo como sendo essa quantidade, o potencial vetor assume essa forma aqui, que é muito parecida com a forma que nós tínhamos do potencial elétrico, certo? Observa a semelhança, né? P, produto escalar com a R, sobre 4π ε0, R2. As características são muito semelhantes, né? Aparece a grandeza característica que identifica o efeito, só que a natureza vetorial e aqui escalar, né? Mas a dependência com a distância é a mesma. Ou seja, como não existe carga magnética, a coisa de mais baixa ordem que existe na natureza é o dipolo. Dipolo existe. Então, no caso elétrico tem carga pontiforme, potencial cai com 1 sobre R. Dipolo elétrico, potencial cai com 1 sobre R2. Lá no caso elétrico, a coisa começa com monopolo, depois vem dipolo. No caso magnético, começa já com dipolo, não tem monopolo. Então, o efeito mais forte que tem é algo que cai com sobre R2. No caso elétrico, se eu for calcular o B aqui,
e no caso elétrico é igual a menos gradiente de φ, vou obter uma expressão extremamente, na verdade, uma expressão idêntica. B igual a μ0 sobre 4π R3. Pessoal, o que vocês acham que vai dar aqui dentro? Vai dar a mesma coisa no caso elétrico. Que é o quê? 3m escalar AR menos M. É aquela expressão clássica, certo? O campo elétrico é 1 sobre 4π ε0 R3, 3p escalar AR menos P. Mesma coisa. As linhas de campo são idênticas, com uma pequena diferença, certo? Caso elétrico é assim, né? Um dipolo, certo? Daí a linha de campo faz isso. Ó. Mas se você for olhar em detalhe, vai ter essa linhazinha que faz isso, né? Por aqui, certo? Mas nem fazer isso aqui, tá? Começa aqui e termina aqui, né? No caso do dipolo, isso aqui é um dipolo elétrico, né? Certo? No caso do dipolo magnético, as linhas são verdadeiramente fechadas. Tá? De longe parece igual, né? Porque virou um ponto em cada caso. Mas se você for olhar em detalhe, essa linha de fato ela se fecha, ela não termina nem começa não, sabe? Um dipolo agora, vamos esquecer agora o espírito, né? Um dipolo M, ele produz um campo B e faz isso. Linhas fechadas, sabe? Um dipolo P produz um campo E e faz isso. Assintoticamente de longe, né, como é vir um ponto, você vê a mesma coisa. O mesmo comportamento. Tá? Mas para dizer que essas coisas são semelhantes, né, são muito parecidas, certo? Bom, acho que... Alguma pergunta aí, pessoal? Então é mais ou menos isso para hoje, tá? Próxima aula a gente vai agora juntar vários dipolos, formar matéria magnetizada e ver o efeito magnético. Ok?